O negócio é o seguinte, parece que o pessoal tá gostando dos vídeos de Dragon Ball, então vamos pra mais um. Dessa vez eu quero falar sobre aquele que muitos consideram como o melhor personagem de Dragon Ball Z. Um dos calvos mais amados do mundo dos animes. O meu mano Vegeta. Oh my god. Oh my god, he on X-Games mode. Desde que eu era pequeno, eu sempre ouvi de muitos fãs que ele é um personagem muito melhor que o próprio protagonista da obra. Mas por muito tempo, eu não fazia ideia do porquê as pessoas achavam isso. Porém, agora que eu finalmente terminei de ler Dragon Ball Z, eu acho que eu consegui entender o motivo de tantas pessoas considerarem o Vegeta um personagem mais bem escrito e muito mais interessante que o Goku. E eu acho que dá pra resumir em dois motivos principais, que são a sua personalidade e o seu desenvolvimento. Mas antes da gente continuar, não se esqueçam de deixar um like aqui no vídeo se vocês querem ver ainda mais vídeos de Dragon Ball, que eu particularmente tô gostando muito de fazer. Tô gostando de ver o resultado, então se quiserem mais, deixa o like. Mas enfim, vamos voltar. Eu acho que a primeira coisa que faz muita gente gostar do Vegeta é justamente a sua personalidade forte e única. Ele é apresentado como alguém extremamente orgulhoso, egocêntrico e cruel. Quase o completo oposto do Goku, que segue o arquétipo do protagonista bonzinho e piedoso. Essa inversão de valores eu acho que faz com que você se interesse um pouco mais pelo vilão. Ah, e eu esqueci de falar, mas ele é meio racista também. Mesmo sendo duas pessoas, ele ainda é só um Namekusei-jin. Ô Vegeta, o que você tá querendo dizer com ele é só um Namekusei-jin? Você por acaso tá tentando insinuar que o Namekusei-jin é uma raça inferior à sua? Isso aí é pai, hein, mano? Mas enfim, como eu tava falando, é legal ver figuras que passam uma mensagem positiva, que fazem o bem porque é o certo a se fazer e tal. Mas quando uma outra figura que representa o oposto é bem apresentada e bem executada, é tão ou até mais legal de se ver. Porque é um exercício muito interessante gostar de alguém que teoricamente não era pra você gostar. O Vegeta é um filho da puta, mas mesmo assim, ele é utilizado de maneira tão eficaz na história e tem tanto carisma que é quase impossível não gostar dele. O que ajuda isso a acontecer também é o seu desenvolvimento durante a obra. Diferente do Goku, que não tem nenhuma mudança extremamente significativa durante Dragon Ball Z inteiro, o Vegeta passa por toda uma jornada de transformação e redenção. Ele sai de um vilão extremamente cruel, que matou seu parceiro porque ele perdeu uma luta, para alguém que se sacrifica para se redimir pelos seus erros e tentar salvar as pessoas que ele ama. Tudo bem que o sacrifício dele não dá em nada, né? Mas o que importa é a intenção. E é bacana como a mudança dele é comunicada através do seu visual também. Isso já é algo bem conhecido, mas se você prestar atenção, conforme o Vegeta vai se tornando, entre aspas, mais humano, ele progressivamente vai deixando de usar a sua armadura Saiyajin. Uma forma bem legal aí, né, de mostrar a sua evolução, a sua humanização através das suas roupas, né, e do visual do personagem. Acompanhar todo esse arco dele faz com que você não apenas se interesse na ideia do personagem, mas também crie um vínculo emocional com ele. Eu acho que o primeiro grande momento onde isso começa a acontecer é na saga do Freeza, quando ele chora e pede pro Goku vingar os Saiyajins. Aquele momento te apresenta uma outra face do personagem, que até então a gente nunca tinha visto. A morte dele vem da arrogância de achar que ele tinha se tornado o Super Saiyajin. E quando ele percebe que na verdade o Goku é a pessoa mais provável de tornar além da realidade, ele por um breve momento deixa o seu ego e o seu orgulho de lado e demonstra vulnerabilidade. E é muito legal como o próprio Goku reconhece como isso deve ter sido algo difícil para ele. Agora, pra mim, o auge do desenvolvimento do Vegeta e o momento onde eu realmente comecei a amar o personagem é sem dúvidas a saga dos androides e do Cell. Porque aqui é onde nós vemos ele tendo seu ego totalmente dilacerado e onde ele finalmente deixa de ser um vilão. Nesse arco, ele tá constantemente tentando superar os seus adversários e muitas vezes ele consegue fazer isso. Porém, ao mesmo tempo, por conta da sua arrogância, ele também acaba sendo constantemente superado e se sentindo humilhado. Logo no começo, quando o Trunks aparece, ele já fica bolado. Não apenas porque alguém mais forte do que ele tinha aparecido, mas também porque essa pessoa tinha a capacidade de se transformar em um Super Saiyajin, algo que o Vegeta naquele momento ainda não tinha alcançado. Essa questão rapidamente se resolve depois dos 3 anos de treino para a chegada dos androides, onde ele consegue nivelar as coisas, atingindo finalmente a transformação lendária. Momento inclusive que gera uma das cenas mais clássicas da obra inteira. Não era verdade que o Saiyajin só podia se transformar se fosse calmo e tivesse o coração puro? Eu sou calmo. E meu coração é puro? Meu coração é pura maldade.
e uma luta muito boa contra o Android 19, onde ele demonstra mais uma vez toda a sua brutalidade na hora de batalhar. Só que logo após isso, ele, cego pela sua arrogância, deixa que os androides 16, 17 e 18 sejam acordados, achando que ele conseguiria dar conta de todos sozinho. Isso obviamente não acontece e essa atitude o proporciona uma completa humilhação. Ele não consegue chegar aos pés da 18. E não bastasse isso, logo em seguida ele ainda é superado pelo Piccolo quando ele se funde ao Kami-sama. Inclusive essa é a parte aí onde ele demonstra a sua intolerância racial. Mesmo sendo duas pessoas, ele ainda é só um amigo sem ti. Tendo sido deixado para trás por pedaços de lata e por alguém que ele considerava inferior, o Vegeta cai na depressão profunda. Mas o Goku aparece e o introduz à Sala do Tempo, onde ele pode treinar o equivalente a 1 ano em apenas um dia. Então ele vai lá, treina pra carica e consegue se tornar mais poderoso que o Piccolo, os androides e até o Cell, que naquele momento já tinha absorvido o Android 17 e estava na sua forma semi-perfeita. E eu gosto como nessa luta dele, assim como aconteceu com o Android 19, o Vegeta não demonstra estar feliz apenas por ter superado os adversários ou porque ele vai conseguir salvar a Terra e todos aqueles que ele ama. Não, ele tá feliz porque ele se acha o mais forte de todos. Ele acredita que vai conseguir ganhar do Goku, que no final das contas é o seu objetivo final. Porém, mais uma vez, na sua arrogância, se achando invencível, ele deixa o Cell absorver a Android 18 para atingir a sua forma perfeita, acreditando que não seria nada demais. E mais uma vez, ele estava completamente errado. O Cell acaba ficando muito mais forte que o Vegeta, que toma mais um cacete. A partir desse momento, até o fim da saga, ele não consegue fazer mais nada. No torneio, ele é o terceiro mais forte, atrás do Gohan e do Goku. Até por um pirralho, ele foi ultrapassado. Isso acaba afetando tanto ele, que no final, ele literalmente fala que nunca mais vai lutar. Eu acho esse um fechamento muito interessante pro arco do personagem. O Vegeta, que durante a obra inteira sempre se considerou o suprassumo dos Saiyajins, se gabando de ser o príncipe da raça, o guerreiro perfeito, o mais foda, é superado por um Saiyajin considerado de classe baixa, e o seu filho, que não é nem Saiyajin de sangue puro e nem gosta tanto assim de lutar. No final das contas, é quase uma lição de moral pra ele, né? Não seja arrogante. Mas além de tudo isso, como eu disse antes, é aqui também onde ele deixa de ser um vilão. No começo da saga, ele era aquele mesmo Vegeta de sempre. Não ligava pra mais ninguém além dele. Uma cena que demonstra muito bem como ele ainda era alguém totalmente desprezível e mau caráter é o momento em que o Android 20 ataca a nave em que a Bulma e o Trunks bebê estavam e ele nem se importa. Depois disso, inclusive, ele é até cobrado pelo Trunks do futuro, mas continua demonstrando zero empatia. Porém, depois de tudo que acontece no arco, e depois de passar um bom tempo com seu filho na Sala do Tempo, no final, ele finalmente acaba mudando. Quando o Trunks morre pro Cell no torneio, ele fica possesso de raiva. E depois, quando ele tá voltando pro seu futuro, ele faz um sinalzinho de despedida. E apenas baseado nesses pequenos gestos, você consegue entender como ele já não é mais aquela mesma pessoa do começo. A humilhação e o tempo com o filho realmente o mudaram. É por isso que eu falo que a saga Cell seria o final perfeito para Dragon Ball. Tudo é concluído de uma forma muito boa. Só que ela não é. Nós ainda temos a saga Buu, que eu particularmente não sou muito fã. Mas eu tenho que admitir que ela pelo menos consegue concluir a jornada do Vegeta de uma forma ainda melhor. Porque ela nos dá a oportunidade de ver de fato como é esse Vegeta, entre aspas, do bem. E, mais do que isso, ela nos permite ver que essa mudança de caráter do personagem fez com que ele tivesse conflitos internos. Um dos melhores momentos de Dragon Ball inteiro pra mim é a fala dele quando ele tá lutando com o Goku, onde ele diz como sentia falta de ser do mal como antes, e por isso ele deixou que o Babidi entrasse na sua mente. Ele fala: eu odiei como a sua influência estava me deixando mais mole e menos agressivo. Eu arranjei uma família e não foi tão ruim. Eu comecei a me sentir confortável na Terra. É por isso que eu precisava ser do mal novamente. Cara, olha que incrível isso é de uma perspectiva de desenvolvimento de personagem. Porque é algo que faz muito sentido quando você para pra pensar. O Vegeta não é como o Goku, que bateu a cabeça quando era criança e ficou do bem. No caso dele, foi um processo. Ele foi mudando aos poucos. E viver essa mudança faz com que ele tenha essa crise de identidade. Ao mesmo tempo em que ele estava gostando dessa nova vida e de quem ele estava se tornando, ele acaba se questionando se esse é de fato o caminho correto. Será que
esse Vegeta é o Vegeta de verdade? Porque até então, ele não sabia ser outra pessoa. Ele cresceu sendo aquele ser cruel e orgulhoso, alguém que era da elite dos guerreiros, que só pensava em si mesmo. E de repente, tudo muda. Ele cria laços com pessoas que antes ele consideraria apenas como insetos. Será que é possível ele ser essa nova pessoa que ama, que luta para proteger os outros? Será que isso não é uma deturpação de quem ele realmente deveria ser? Sinceramente, eu acho que essa deve ser a melhor parte da saga Buu inteira. Ou pelo menos a minha parte favorita do arco. E aí no final, ele ainda tem a sua redenção por tudo que fez sobre o domínio do Babidi, se sacrificando para tentar matar o Majin Buu. É muito emocionante como ele conversa com Trunks e dá um abraço no filho, algo que até aquele momento ele nunca tinha feito. No final, a resposta para o seu conflito interno tá nesse gesto. Esse é o verdadeiro Vegeta. Eu só acho uma pena como esse sacrifício dele acaba meio que sendo inútil, né? No final das contas, todo o drama da morte dele acaba sendo jogado fora, porque o Piccolo inicialmente disse que o Vegeta deixaria de existir. Só que no final ele acaba voltando, e é isso, não tem muita explicação, tá ligado? Eu acho meio paia como isso se resolve, sabe? Me lembra muito as falsas mortes de One Piece. Você é dito que o personagem morreu, você é dito que ele não voltaria mais, que ele realmente morreu, tava morto, mortinho da Silva, e depois ele volta. E é isso, você tem que lidar com isso. Mas pelo menos para compensar, essa volta dele acaba gerando outro grande momento. Quando ele finalmente deixa de lado o seu ego e admite que o Goku é melhor do que ele. Kakaroto, você é um guerreiro fantástico. Acabo de perceber que não sirvo para lutar com Majin Buu. Você é o único que pode derrotá-lo. No início, achei que tinha a obrigação de proteger teus entes queridos. E por causa disso, um poder completamente desconhecido brotava em teu coração. Você era diferente. Não lutava só para vencer. Sempre ultrapassou os limites das tuas forças para não perder de ninguém. Por isso, você nunca se atreveu a matar seus adversários. Não posso suportar a ideia de que existe um Saiyajin generoso que gosta de lutar. Você consegue, Kakaroto. Você é o melhor. Tá bom, vai. Eu desculpo o Toriyama por ter me enganado ali, fingindo que o Vegeta tinha morrido de fato, tá ligado? E que nunca mais iria voltar. Porque esse momento fecha o arco do personagem ali de uma forma ainda melhor do que aconteceu na saga Cell. É um encerramento com uma chave de ouro, mano. Realmente não tem como não amar o Vegeta. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se inscreva no canal e se você gosta do meu conteúdo e quer acesso a mais conteúdos 100% exclusivos, se tornem membros apenas R$ 4,99 por mês. Inclusive, nos últimos dias eu soltei aí um vídeo dando as minhas primeiras impressões sobre Naruto, que eu tô lendo pela primeira vez na vida. Então se você quer saber o que eu tô achando em primeira mão, se torne membro. É barato e vale a pena. Também deixem aí um comentário com seus personagens favoritos de Dragon Ball e o porquê vocês gostam tanto deles. No mais é isso, tamo junto e bebam água porque é importante.